Ela já foi uma das empresas mais admiradas do mundo e uma das obsessões de um jovem Steve Jobs. No entanto, nos dias de hoje, a empresa não recebe mais a mesma atenção de antes, e para muitos é algo do passado. Essa é a HP. A gigante precursora está em vias de ser esquecida. Para se ter ideia, o interesse de busca em relação à HP caiu mais de 60% nos últimos 20 anos. E a situação dentro da empresa está ainda pior. E muitos se esquecem até mesmo que ela ainda existe. Ao longo dos últimos anos, a HP enfrentou diversos processos judiciais relacionados a pagamentos atrasados, subornos e violações de contrato. Além disso, ela tentou expandir além de seu negócio principal na busca de aproveitar um pouco da explosiva indústria de software empresarial. No entanto, a gigante que quis tudo acabou pagando um preço do tamanho de sua ambição e registrou assim uma baixa contábil de incríveis 8,8 bilhões de dólares. A antiga referência máxima do mercado, com o passar do tempo, a HP precisou mudar o seu foco de expansão para apenas tentar sobreviver, resultando na divisão da empresa em duas partes distintas, uma dedicada a computadores pessoais e a outra a impressoras. Entretanto, mesmo com esse foco mais restrito, a situação não melhorou e a HP foi obrigada a demitir um grande número de funcionários, eliminando milhares de empregos em todas as áreas. Em 2010, a HP contava com 350 mil funcionários, mas até 2021, esse número caiu para 51 mil na empresa original e 60 mil na divisão. E assim, a HP eliminou quase que 250 mil de empregados. Essa redução e reestruturação poderiam ter fortalecido as finanças da HP, porém, na realidade, ela tem se tornado cada vez mais fraca. E as coisas estão tão ruins que ambas as empresas enfrentam uma possibilidade significativa de falência. Mas o que aconteceu? Como a gigante do passado virou um problema do presente. Por mais de um século, a HP foi uma gigante da eletrônica e seu icônico logotipo era reconhecido por todos. A HP não era apenas popular entre o público em geral, mas também uma lenda absoluta do Vale do Silício, sendo uma das primeiras empresas de tecnologia fundadas na região. E nesse vídeo, você vai conhecer a história de como a HP passou de um ícone pioneiro do Vale do Silício para ser engolida pelas empresas que ela inspirou. A história da HP remonta a um homem chamado William Reading Hewlett, mais conhecido como Bill Hewlett. Bill nasceu em 20 de maio de 1913 e durante a Segunda Guerra, seu pai recebeu uma promoção para a Universidade de Stanford, o que levou a família a se mudar para o lugar onde hoje conhecemos como Vale do Silício. Por lá, ele iniciou sua jornada na Universidade de Stanford, onde obteve um bacharelado em engenharia em 1934. Em seguida, ele fez um mestrado em engenharia elétrica no MIT em 1936, antes de retornar para Stanford, onde concluiu sua pós-graduação em engenharia elétrica em 1939. Sua educação de alto nível não apenas lhe proporcionou um sólido entendimento de engenharia, mas também o colocou no caminho de seu futuro amigo e parceiro de negócios, David Packard. David nasceu em 7 de setembro de 1912 em Pueblo, Colorado. E ao contrário de Bill, David não tinha um interesse tão grande em engenharia desde jovem. Na verdade, sua verdadeira paixão era o esporte. Mas, depois de não conseguir seguir carreira, ele teve que se contentar com o mercado de trabalho. E assim, conseguiu um emprego na General Electric em Nova York. Mas ele não ficou muito tempo por lá e decidiu retornar para Stanford para obter um mestrado em engenharia elétrica. E foi durante esse período em Stanford que Bill e David se conheceram e assim desenvolveram uma amizade que duraria toda uma vida. David e Bill começaram a trabalhar em pequenos projetos eletrônicos em uma garagem alugada, com um investimento de $538. Assim, eles construíram coisas como osciladores de frequência, analisadores de distorção e geradores de sinal de áudio. Cerca de um ano depois, os dois decidiram oficializar uma parceria. E assim, vai uma curiosidade, surgia a empresa e o nome dela foi escolhido através de cara ou coroa, que decidiria qual dos sobrenomes viria primeiro.
Se David tivesse vencido, a empresa se chamaria PH, mas provavelmente isso foi uma bênção para que ninguém tivesse algum trauma com as aulas de química. Oficialmente como HP, Bill e David precisavam concentrar-se em projetos que eram realmente comerciais, o que os levou a trabalharem com osciladores de áudio. Uma das grandes limitações dos osciladores na década de 30 era a falta de estabilidade, e assim Bill e David resolveram o problema incorporando uma lâmpada incandescente em seus osciladores, que funcionava como um resistor, estabilizando a saída de áudio. O produto foi batizado de 200A e não era apenas mais estável do que a concorrência, mas também muito mais acessível, custando $89,40. A maioria dos osciladores do mercado custava mais de $200, e esse preço atraiu rapidamente uma série de clientes, como o engenheiro de som-chefe dos estúdios Walt Disney. Na época, ele concordou em comprar 8 desses osciladores para o grande lançamento da Disney na época, o filme Fantasia, que foi o primeiro grande pedido da HP. Ao final do primeiro ano, a HP acumulou uma receita de $5.369, com lucro de $1.563, o que equivale aproximadamente hoje a cerca de mais de $115 mil, com lucro de mais de $33 mil na cotação atual. Com esse sucesso, a HP consolidou sua posição no mercado, tornando-se uma gigante do Vale do Silício. E à medida que entrava na década de 40, a HP passou a produzir equipamentos para uso militar, o que se tornou extremamente lucrativo para a empresa. Eles continuaram vendendo seus produtos clássicos, como analisadores de ondas, geradores de sinal de áudio, mas também expandiram para produtos mais especializados, como tecnologia contra barramento e espoletas de proximidade para projetos de artilharia. No final da Segunda Guerra, a HP empregava 200 pessoas e havia crescido o suficiente para se tornar uma empresa completa, com negócios que vinham florescendo e a marca de mais de $5 milhões em vendas em 1951, o que equivaleria a mais de $63 milhões nos dias de hoje. E o interessante é que até então a HP não estava nos negócios que a tornaria mundialmente conhecida. Tudo mudou graças a 8 indivíduos. Na época, os semicondutores não eram um conceito comercial real, sendo algo que os professores de engenharia e os estudantes de doutorado brincavam. E esse era o caso do professor William Shockley e de seus 8 alunos que mais tarde mudariam o mundo. Esses 8 graduados não tinham uma boa relação com o professor Shockley, e em 1957 eles tomaram a ousada decisão de deixar o professor e fundarem sua própria empresa. Nascia assim a Fairchild Semiconductor. Esses 8 indivíduos ficaram conhecidos como os 8 traidores e se tornaram pioneiros na indústria de semicondutores. A partir da Fairchild, eles fundaram diversas outras empresas de chips, incluindo a Intel e a AMD. A HP estava atenta a tudo isso e desejava fazer parte do avanço. E assim, no início dos anos 60, eles começaram a investir pesadamente em semicondutores produzidos por eles mesmos. E assim, eles fizeram parcerias com a Sony e com a Yokogawa Electric, duas empresas japonesas que mais tarde se mostraram um grande erro para a HP, já que para ela era mais caro produzir os chips no Japão do que produzi-los nos Estados Unidos. Uma falha que os colocou um passo atrás da Fairchild e, eventualmente, também da Intel. Apesar disso, a HP persistiu e, em 1966, entrou com tudo no mercado de computadores com o HP 2100 e o HP 1000. Esses mini computadores eram principalmente utilizados para fins comerciais, e a HP obteve bastante sucesso nessa área. No entanto, por algum motivo, eles não quiseram expandir para além desse domínio. Isso porque eles deliberadamente evitaram entrar no mercado de computadores pessoais. Na época, Steve Wozniak, cofundador da Apple, era um funcionário da HP e apresentou para seus superiores a ideia de um computador pessoal para a empresa. E não apenas uma vez, como em 5 ocasiões diferentes. Mas depois das rejeições, ele preferiu se juntar a seu amigo Steve Jobs e assim fundou a Apple. E dessa forma, a HP perdeu a chance de inaugurar
dominar o mercado de computadores pessoais. No entanto, de forma irônica, a HP acabou entrando no mercado de PCs por conta própria em 1980 com o HP 85, um computador projetado para ser um concorrente direto da IBM. Anos depois, a HP entrou com tudo no mercado de impressoras com o lançamento do jato de tinta e posteriormente de impressoras a laser, juntamente com uma linha de scanners que levaria o nome HP para todo o planeta. Curiosamente, em 1986, a empresa registrou o domínio hp.com, que foi o 9º domínio a ser registrado em todo o planeta. Ainda assim, a empresa não se desenvolveu nessa área, e no início dos anos 90, a HP tentou de várias formas ser uma referência no mercado de computadores, crescendo como uma das empresas mais importantes de todo o planeta. No entanto, depois de se estabilizar como uma grande empresa, começou uma grande queda, e a combinação de vários fatores e tendências acabou tornando o computador pessoal uma espécie de commodity, e a HP não soube lidar com esse fato. No passado, a marca de um computador tinha um peso significativo, e as pessoas escolhiam entre um Dell, um HP ou um Apple. Apesar disso, nos dias de hoje, a única empresa que praticamente mantém essa diferenciação é a Apple. E atualmente, você escolhe entre o sistema Apple ou o Windows. E se você escolher o Windows, existe uma grande probabilidade de você escolher o preço ou qualquer outro valor ao invés da marca. E dessa forma, a HP não conseguiu acompanhar outras empresas, como por exemplo a Acer, que oferecia condições muito melhores e preços muito mais acessíveis. Ainda assim, a HP tentou competir, mesmo que isso significasse a redução de seus lucros. E assim como a Dell, a HP entrou em uma situação bastante delicada, mas não conseguiu agir da mesma forma que sua concorrente. No caso da Dell, seu fundador Michael Dell deixou a aposentadoria e levou a empresa a abrir o seu capital e praticamente deixou de lado o setor de computadores, seguindo a Microsoft e migrando para soluções de infraestrutura e computação em nuvem, dois setores muito mais lucrativos. E esses setores impulsionaram a Dell, que hoje se tornou uma empresa muito mais respeitada e infinitamente superior à HP, que por outro lado, continuou perseguindo o espaço dos computadores pessoais e das impressoras. E mesmo tendo entrado no mercado de nuvem por conta própria, a marca jamais se tornou um player relevante dentro desse mercado. E além dessas escolhas, a HP também tentou entrar no mercado de dispositivos móveis. E em julho de 2011, lançou o Touchpad, mais um grande fracasso que durou cerca de apenas 2 meses. E a empresa também tentou entrar no mercado de dispositivos móveis ao tentar adquirir a Autonomy Corporation. A Autonomy era uma empresa de software empresarial e a HP viu nela a possibilidade de se reinventar. E assim, gastou mais de 10 bilhões de dólares para adquirir a maioria das ações da empresa. Porém, desde a aquisição, a HP apenas arrastou a Autonomy para baixo, que assim como ela, passou a amargar prejuízos. Com todos esses ingredientes, a HP começou a naufragar, e assim vieram demissões, vendas de ativos e a divisão da empresa. Foi assim que ela percebeu a duras penas que o mercado de hardware não era uma boa opção e que o verdadeiro lucro estava no mercado de softwares, uma decisão que ela viu tarde demais. E assim, ela tenta se reinventar depois de décadas de sucesso, mas parece não ter um horizonte muito promissor pela frente. E hoje, a empresa parece algo em vias de desaparecer. E você, acredita que a HP poderia ter tomado decisões diferentes? Será que ela ainda tem esperança? Compartilhe com a gente a sua opinião.